Essa é uma pesquisa. Veja só, a direita tem feito, mas eu diria erros em série em penca, não é mesmo? É mesmo, né? Tem uma pesquisa aí sobre a avaliação do governo Lula e também uma pesquisa eleitoral. O que a gente tem aí, moçada? Vai lá. Vamos lá, Reinaldo. Uma nova pesquisa Latam Pulse da Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, foi divulgada hoje. Foram entrevistadas 7.334 pessoas por recrutamento digital aleatório entre o dia 25 e 28 de julho. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Nesses dois cenários que você citou, aprovação do presidente Lula e avaliação do governo também. O que a gente tem aí? Vamos lá, comparar os dados com a pesquisa anterior de 13 de julho desse ano. A prova foi de 49,7% para 50,2% e desaprova foi de 50,3% para 49,7%. Alguém pode falar, mexer um pouquinho. Não, mas aí, nesse caso, é preciso ver em relação a maio, né? Que foi quando começou ali o debate sobre a questão de quem paga a conta do ajuste. Em maio, né? O número está pequeno aqui, eu vou ver de perto. 51,8% desaprovavam e só 47,3% aprovavam. Agora inverteu, você tem um número maior de gente que aprova do que desaprova, né? Isso o presidente Lula, o que obviamente é positivo. Vamos seguir aí, vamos lá. A avaliação do governo Lula, ruim ou péssimo, foi de 49,4 para 48,2, regular de 7,2 para 5,1 e bom ou ótimo de 43,4 para 46,6. Ainda ligeiramente superior o número dos que desaprovam, mas eu lembro que em maio 52,2 desaprovava e 41,6 aprovava, a diferença era de quase 10 pontos e agora está quase no empate. Está mudando? Está mudando. Começou a mudar de forma muito importante quando? Começou a mudar de forma muito importante quando a população se deu conta de que sem mobilização era ela que iria pagar a conta. Tem pesquisa também eleitoral. O que a gente tem aí? Vai lá. Vamos lá, no primeiro turno, com a pergunta feita sendo essa: se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições? Comparando mais uma vez os dados atuais com aqueles de junho desse ano. Quem respondeu Lula, 44,6%, saiu disso para 48,5%. Quem respondeu Tarcísio foi de 34% para 33%. E outros de 15,1% para 12,7%. Isso, primeiro turno. Né? Tem outras simulações, Valibene, vamos lá. Sim, no caso da candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula foi de 44,4% para 47,8%, Bolsonaro de 46% para 44,2%, outros candidatos de 7,6% para 6,1%. Inverteu-se. Lula passa Bolsonaro. Num eventual segundo turno nas próximas eleições, em quem você votaria? Não, eventual não, esse eu não quero. Não, Lula e Michel. Não, isso aqui é primeiro turno, ficou uma coisa confusa aí, ficou atrapalhado. Tá atrapalhado aí, tá atrapalhado. Cenários de segundo turno. Esses os cenários do segundo turno e aí os dois colocados, né? Lula contra os outros candidatos. Tá bom. É que eu li errado aqui. Vamos lá, vem aí. Vamos lá. Lula contra Tarcísio, 50,4% para o atual presidente contra 46,6% do governador de São Paulo. Lula, 50,6% contra Michele, um eventual segundo turno, 45,9%. Lula contra Jair Bolsonaro, atual presidente, 50,1% e o ex-presidente, 46,3%. Lula contra Zema, atual presidente, 50,7% e governador de Minas Gerais, 40,6%. Lula, 50,3% contra Caiado em um eventual segundo turno, que teria 39,7%. Lula contra Ratinho Júnior, 50,5% para o atual presidente e 39,7% para o governador. Lula contra Eduardo Leite, 49,6% ao atual presidente e Eduardo Leite, 25,7%. Ele vence em todos os casos. Agora, em relação, se repetisse o segundo turno com Bolsonaro,
O Bolsonaro vinha à frente de Lula desde fevereiro. Né? Ainda o mês passado estava à frente. Inverteu-se. No mês passado o Bolsonaro tinha 46% e o Lula 44%. Agora o Lula tem 47,8% e o Jair Bolsonaro tem 44,2%. Ou seja, todas as atrapalhadas da direita até agora têm se mostrado positivas para Lula. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, independe um pouco... Eu acho o governo muito melhor do que dizem. Eu já falei isso. Acho muito melhor. Mas só que a direita tem feito besteira que não acaba mais. É uma coisa muito impressionante. Né? Virou uma fanática da besteira. E aí, as coisas se mostram na sua crueza. Né? A Quest fez um levantamento sobre aplicação, uma pesquisa na internet sobre mensagens, trânsito de mensagens, sobre a lei Magnitsky. O que a gente tem aí? Vai lá. Esse levantamento, essa pesquisa sobre o sentimento dos usuários da internet sobre a aplicação da lei contra o ministro Alexandre de Moraes, realizada entre os dias 28 e 30 de julho, essa consulta. Ontem foi até às 17 horas, até às 5 da tarde, com análise de cerca de 1.600.000 menções sobre o assunto, principalmente sobre as sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Segundo a Quest, a média de citações ao assunto por hora foi de 18 mil. Segundo esse estudo, cerca de 63 milhões de usuários visualizaram publicações do assunto por hora e os números demonstram que a maioria dos usuários está contra a sanção ao ministro. Eu torço para que a extrema-direita continue a fazer besteira. Se depender do Eduardo, se depender do Zema, do silêncio dos outros governadores, né? Todos com medinho de Bolsonaro. Quem não consegue contrariar uma vontade de Bolsonaro, conseguiria contrariar interesses trilionários e multibilionários. Por quê, Lucas? Por quê, Valimir? Quem não pode o menos, obviamente não poderá o mais. Não é? É isso aí.